Caríssimas e caríssimos, meu nome é René de Paula Júnior, esse é mais um episódio do Roda e Avisa e a pergunta é bastante pertinente e simples. O segredo para ganhar a guerra é a tecnologia? Isso tem várias frentes aí de aplicação. Uma das frentes, inclusive, a gente está vendo nos noticiários, a gente está vendo a maior potência mundial, não só em termos econômicos, mas também em termos tecnológicos, recuando de um cenário onde ela simplesmente não conseguiu fazer nenhum avanço, apesar de trilhões de dólares, apesar de todos os avanços nas tecnologias, tudo que você pode imaginar, temos aí um cenário para a gente pensar um pouco. E eu acabei de ler um artigo muito interessante que eu vou comentar no meu outro episódio, que é o Radinho de Pilha, que ele comenta o seguinte: como que o Talibã, afinal, conseguiu se sair vitorioso, se afinal ele tinha tão poucos recursos, né? Se afinal ele estava lidando, e já não é a primeira vez, com um inimigo infinitamente maior, mais poderoso e mais avançado. Uma das questões chaves aqui talvez faça você se lembrar da arte da guerra do Sun Tzu, né? Quando o seu inimigo está acuado, quando ele acha que a sua vida está em jogo, ele vai lutar desesperadamente. É o que de uma certa maneira aconteceu, porque a gente estava num cenário aí onde ali para os afegãos, para o Talibã sobretudo, a questão era de sobrevivência do próprio país, era uma questão de vida ou morte. Para as outras potências era uma questão de escolha, meio casual. Tanto que nos últimos tempos, se a gente perceber os avanços tecnológicos que aconteceram na frente de batalha, não era tanto avanços com novas armas mais destrutivas, não, eram na verdade maneiras de manter os soldados vivos, de tirar os soldados da linha de frente, de usar drones, ou então caso os soldados se ferissem, como é que você consegue recuperar alguém que foi mutilado por uma bomba caseira, simplória, acionada por um celular de quinta categoria. Então, de um lado você tem alguém numa questão de vida ou morte, acuado, e com um senso de desespero, vamos chamar talvez de propósito, um pouco mais intenso, e do outro ali o cara tentando minimizar as perdas e também controlar um pouco a opinião pública lá em casa. Mas eu acho que a questão vai um pouco além do propósito, vai numa outra questão que tem a ver com algo que nós aqui, num cenário muito mais tranquilo, muito mais pacífico, mas acho que no mundo inteiro estamos, já que a gente está usando metáforas militares, entrincheirados. O vírus nos entrincheirou, nos isolou. E se tem uma coisa que a gente deve estar se ressentindo, eu pelo menos estou me ressentindo, é um certo senso de pertencimento, de fazer parte de alguma coisa. A gente foi pulverizado, a gente foi atomizado, cada um vivendo a sua vida individual. E eu acho que, voltando para o Talibã, isso acho que é uma coisa que talvez ajude a entender a força desse movimento sinistro, horroroso, mas que de qualquer maneira teve muito mais esperteza no uso de plataformas tecnológicas. Ele começou a usar as plataformas que inclusive não foi ele que desenvolveu, como Twitter, como WhatsApp, como redes sociais, justamente para o quê? Para ganhar corações e mentes da população, para mostrar uma imagem de que eles eram os salvadores da pátria, para criar a imagem de que existia uma ameaça vital à própria essência, à própria alma do país. Então, um trabalho de formiguinha nas redes, conquistando corações e mentes, usando sobretudo telefones, acessando as pessoas nos seus smartphones e, inclusive, usando ali os seus próprios telefones para detonar remotamente explosivos improvisados na beira da estrada. Tem várias coisas aqui. Claro, tem essa questão do desespero, do eventual senso de propósito, de colocar ali, dar a cara para bater, de você se expor, como Taleb diria, skin in the game, quem está ali realmente envolvido. Mas acho que tem essa questão que é muito interessante, que tem a ver com a força dessa questão do pertencimento, que nesse caso aí, inclusive, é um tribalismo bastante primitivo, é um tribalismo bastante retrógrado, mas vocês veem como tem muita força, muita potência esse uso
um pouco mais sensível, quem diria, né, das tecnologias mais simples, justamente para conquistar aquilo que está fazendo a diferença, aquilo que está tornando um inimigo praticamente invencível, que é não só o seu senso de propósito, como o seu senso de pertencimento, o seu senso de identidade ameaçada. Identidade não individual, mas identidade de um povo, de uma história. Eu acho que isso dá o que pensar. Dá o que pensar porque o tempo todo a gente fica achando que os investimentos nas tecnologias de ponta, nos Watsons da vida, nas plataformas, é isso que vai fazer a diferença? Não necessariamente. Talvez o que faça mais diferença é você entender como, de alguma maneira, criar um senso de pertencimento, de sentido, de propósito, que faça com que você tenha uma resiliência e uma união e uma colaboração que desafia as maiores potências do mundo. Isso dá o que pensar. Talvez ajude a gente a baixar um pouco a bola, deveria pelo menos, com relação a esse nosso otimismo messiânico, com relação à força das tecnologias, das inovações, das coisas de ponta. Se a gente esquece o básico, a gente vai acabar tendo que sair com o rabo no meio das pernas. Caríssimos e caríssimas, espero que essa reflexão tenha valido a pena. Rodeavisa.com, assine aqui o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Na verdade, esse é um podcast, esse episódio é distribuído também na forma de áudio, você pode ouvir no Spotify. Um grande abraço e até o próximo Rode Avisa.